Fala, meus queridos, meu nome é Isaac Fernandes, venho mais uma vez aí compartilhar com vocês alguns conhecimentos. Não deixe de dar seu like, compartilhar, e comentar com os amigos a respeito do nosso canal. Esse canal veio para poder ajudar vocês e ajudar quem vocês conhecem, tanto na vida pessoal quanto na vida do empreendedorismo. Então não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as atualizações dos nossos vídeos semanalmente. Algo importante, pessoal, que eu vou comentar com vocês aqui agora, é que a maior parte das pessoas deixam a vida ficar responsável pelo governo, governabilidade. Ou seja, muitas delas ficam esperando o planejamento do governo para poder melhorar as suas vidas. E isso é um erro fatal, Muitas vezes não fazem uma reserva para poder pensar a longo prazo e sim fica esperando o governo fazer algum tipo de mediação. Aqui eu não estou falando que eu sou a favor de nada, tá ok? Eu só estou dando um ponto de vista meu e uma opinião minha que eu acho que é muito válida para todos aí. Então, o primeiro passo é você sempre esquecer o governo e pensar mais em você. O governo é importante, sim, ele que gere as leis, ele que gere o mecanismo, para a gente estar seguindo a nossa vida. Mas nós conseguimos sobressair independente de qualquer forma desse método aí. Então a gente tem que pensar primeiro em nós, para depois pensar em governabilidade. Isso é muito importante. Claro que a gente tem que sempre pesquisar, saber quem está lá em cima, quem está nos gerindo, porque isso é muito importante para nos ajudar a como agir no nosso negócio e na nossa vida. Eu vou comentar com vocês sobre a CLT. A CLT foi criada na era Getúlio Vargas, e ele colocou algumas leis aí delimitando o que o trabalhador merecia. Isso, por um lado, é vantagem para alguns, e eu vejo, por outro lado, como desvantagem. Por exemplo, você trabalha numa empresa, eu como empreendedor estou falando isso com vocês, onde a empresa fatura 70 milhões ao ano, por exemplo, e você é uma pessoa que está sentada ali ganhando simplesmente um salário mínimo. Você concorda que você tem um teto de ganho? Ou seja, eu acredito que o país, para ele ser um país mais movimentado financeiramente, a produtividade tem que basear o ganho das pessoas. Então você que trabalha para outras pessoas ou você que pretende gerir um negócio, é interessante você sempre visar a prestação de serviço pela forma que você trabalha e pela quantidade que você presta esse serviço. Então vamos analisar um pouco mais o que o nosso país precisa hoje, porque é extremamente importante para uma pessoa saber o que o país dela precisa. Só assim ela vai ter um crescimento pessoal, profissional, independente da área dela. Todos nós temos um sonho americano, Aquele sonho de ir para um país bacana, de estar melhorando a nossa vida, a maior parte de nós, corrigindo aqui, e a gente esquece que a gente tem que ser patriota, tem que buscar melhorar o nosso país também. E é por isso que a gente tem que empreender tanto na nossa vida quanto no nosso negócio, ou até mesmo você que é funcionário, empreender na sua vida, tentar melhorar a sua vida aqui também, porque aqui a gente tem potencial, a gente tem chance. Então vamos pensar um pouco, estou aproveitando esse momento político aí da reforma da Previdência para poder falar com vocês um pouco do que eu penso. E agora eu vou dar para vocês alguns exemplos que é fundamental as pessoas terem ciência para poder começar a ter uma vida próspera, errar menos e acertar mais. Muitas pessoas tendem a fazer dívidas sem pensar, Vamos colocar um exemplo. O Joãozinho está passando na frente de uma concessionária porque ele viu um anúncio na televisão que estava tendo a oportunidade de comprar um carro 0 km sem entrada com prestações de R$1.000. E o Joãozinho falou, eu ganhei R$2.000, eu comprar um carro zero sem entrada por R$1.000 está excelente, vou passar na concessionária amanhã e vou ver o que acontece em relação a esse carro aí, quais as possibilidades que eu tenho. Então o Joãozinho, devido à sua inexperiência, à falta de procura, de busca, ele vai na concessionária e vai dar uma olhada no carro para ver se ele compra aquele carro. Ou seja, o Joãozinho, ele só focou, inicialmente aí na prestação. Então, pessoal, tem gastos que são gastos chamados gastos fantasmas. São gastos que a gente muitas vezes faz a compra e não percebe que tem esses gastos por trás. Então eu vou citar o exemplo de vocês aqui do Joãozinho e explicar como que funciona quando você faz uma compra e não percebe os gastos fantasmas. Muitas das vezes o consumidor mal informado, ele tende a fazer compras sem pesquisar, como eu disse para vocês. Vamos lá, o Joãozinho foi na concessionária, tudo bonitinho, o vendedor chegou lá, não, Joãozinho, esse carro aqui, ele vai dar para você, só que o Joãozinho, ele usa o carro para passeio, não usa para trabalho, não usa para nenhum tipo de situação de renda.
né? Então ele foi comprar o carro, que ele quer andar no carro zero e quer ficar, de certa forma, bem para a vizinhança, né? E para os seus amigos. E muitas das vezes isso leva a gente a erros fatais. Só que o Joãozinho esqueceu que o carro não é só a prestação. Então o que são os gastos fantasmas? Os gastos fantasmas são tudo aquilo que não aparece inicialmente, como IPVA, como seguro, combustível, né? Estacionamento, imprevistos possíveis. Ou seja, você não deve se basear numa compra pensando somente na prestação dela. Você tem que visar uma compra prestando atenção em todo o redor. Tudo que você for fazer, for comprar, você tem que pesquisar, você tem que se planejar. Ou seja, o Joãozinho pegou um carro, tirou bonitinho da concessionária, no primeiro mês ele ficou tranquilo, no segundo mês ele também ficou tranquilo, só que no terceiro mês o Joãozinho já começou a sentir falta. Olha, tá faltando dinheiro ali, tá faltando dinheiro aqui. Por quê? Ele começou a ter gastos com combustível maior, ele começou a ter gastos com estacionamento, ele já começou a sentir o IPVA, ele já começou a ter algumas divergências. Você pode receber multa, você pode bater o carro, e isso tudo você tem que estar preparado. Então o Joãozinho, que ganhava R$2.000, ele pegou e teve um gasto de R$1.600 jogando para baixo aqui com o veículo, ou seja, sobrou R$400 para ele. E no início ele não fez essa balança, ele não colocou isso em pauta para poder comprar o veículo. O Joãozinho não colocou na balança, né, os gastos fantasmas, ou seja, ele pegou só o gasto da prestação e incluiu, né, e ele esqueceu de todos esses parâmetros que eu expliquei para vocês. Ele esqueceu até também que um carro zero tem depreciação de 10% no valor e dependendo do estado, a documentação ela tende a subir. Ou seja, todo gasto ele tem que ser pesquisado a fundo, seja ele a prestação que é o fixo ou o variável. Eu aconselho todas as pessoas a comprarem sempre à vista, nunca a prestação. Mas dependendo das circunstâncias, a gente não consegue fazer isso. Ou seja, o ideal, se você realmente necessita fazer uma prestação, coisa que eu acho que pode ser aguardada, você pense nos gastos extras, pense no que vai cercar aquilo ali para depois você fazer. Joãozinho foi lá, comprou um veículo, até o primeiro momento se fez feliz e depois viu toda uma contradição, né, nesse parâmetro. Ele viu todo um problema ali se formar através dessa dívida impensada. Então sempre quando você buscar fazer uma dívida, pense primeiro, eu prefiro ganhar 5 anos do que perder 5 anos. Joãozinho foi lá e fez uma prestação de 5 anos pagando R$1.000 fora os gastos fantasmas. E aí ele comprometeu toda uma estrutura financeira. E muitas das vezes para retornar essa estrutura financeira requer um preço muito grande. Outro exemplo é a pessoa se planeja, né? Até certo ponto ela está certa, ela vai juntando um dinheirinho ali, porque todo mundo tem um sonho da casa própria, né? Tem um sonho do apartamento e muitas das vezes elas se planejam durante muito tempo. Só que o planejamento ele tem que ser completo, pessoal, ele não pode ser pela metade. Não adianta somente você guardar dinheiro, você tem que pegar e analisar o que você vai comprar. Como o Joãozinho fez a compra do carro impensada, não adianta você ter um dinheiro na mão e fazer uma compra impensada também. Eu vou dar um outro exemplo aqui, vamos colocar que a Maria, ela juntou dinheiro durante 10 anos ali para comprar seu apartamento à vista. É uma pessoa que não gosta de dívida. Só que a Maria também esqueceu dos gastos fantasmas. A Maria esqueceu que poderia cair no gasto fantasma. Ela não pesquisou o que ela precisaria para estar comprando esse apartamento. E aí ela pegou, chegou na construtora, ela estava com aquele sonho querendo ser realizado há muito tempo, são 10 anos juntando dinheiro, e ela falou com o corretor, né, eu quero comprar um apartamento, eu juntei um dinheiro, eu tenho um valor X. Só que o corretor falou, cara, não Maria, eu tenho um apartamento que cabe aqui no seu orçamento e eu vou te passar, vou te levar para conhecer ele lá. E levou, só que a Maria esqueceu que quando você compra um imóvel, você tem tributos de documentos, você tem tributos que geram através desse apartamento. Não é só simplesmente você chegar e dar o valor do produto. Tem todo um contexto. Então, mesmo a Maria que se planejou durante anos, ela comprou o apartamento e mesmo assim ela teve tributos depois. Ou seja, como ela investiu todo o valor, todo o patrimônio que ela tinha juntado há 10 anos, o que ela teve que fazer? Como ela realizou o sonho dela, ela precisaria concluir. Ela teve que pegar um empréstimo para poder pagar a documentação, pagar os trâmites legais do apartamento e se viu endividada, não esperava por isso, né? Além disso, dela pegar um empréstimo, ela tem a reforma do apartamento, ou seja, do empréstimo pulou para a reforma e assim a Maria começa a ficar apertada.
Então tem muitas Marias e Joãos aí, né, que às vezes fazem dívidas impensadas. A Maria, por um lado, estava correta, ela juntou o dinheiro ali e fez certo até então. Só que ela errou no ponto de não pesquisar sobre isso. E nem sempre, pessoal, às vezes você tem um valor de um apartamento à vista, vale a pena você tentar investir esse valor e tentar trazer ele como retorno para você, para depois você pensar em comprar algum patrimônio. Muitas pessoas pecam em pegar todo o seu patrimônio e investir num negócio que muitas das vezes vai deixar ela apertada, vai tirar ela ali de uma situação confortável que ela tinha e vai colocar ela no zero. Nem sempre realizar o sonho da casa própria é somente juntar o dinheiro e pagar ela à vista. É você ter condições depois de manter ela, ter condições de fazer uma reforma que você quer, ter condições de pagar a documentação, ter condições de você manter aquilo que você conquistou. Então as pessoas têm que começar a pensar que não é só conquistar o patrimônio, e sim manter ele. Então, quando você for se programar para comprar alguma coisa, pesquise primeiro sobre os gastos, pesquise o que isso vai te trazer. Eu comprei um computador, eu preciso de quê nele? Eu preciso de internet, eu preciso de manutenção. Ou seja, não é simplesmente o valor do produto, e sim o que abrange esse produto. Então, sempre pense de maneira centralizada nos gastos extras mais do que na parcela. E eu sugiro fazer como a Maria fez. Ela fez certo até certo ponto, só que ela esqueceu que tinha coisas a mais ali. Ela juntou somente o valor do imóvel e esqueceu da reforma e esqueceu do documento. Então acabou que ela perdeu aquele estruturamento financeiro que ela tinha e pegou um empréstimo e ficou devendo o banco, fora a reforma, e isso pode comprometer o sonho dela. Aí sabe o que acontece? Ao invés de você realizar um sonho, você fica frustrado, porque aquele sonho que você está realizando começa a se tornar um problema e não te deixa feliz. Então o sucesso muitas das vezes não é tanto você realizar, e sim você saber como realizar e como manter essa realização. Como sempre falo com vocês aqui, o planejamento é tudo. Eu vou dar um fator importante para vocês aqui que todo mundo deve seguir, sem exceções, tanto pessoas físicas quanto empreendedores. É extremamente importante você ter uma meta para a sua vida, e principalmente uma meta diária, e não misturar as coisas. Se você tem gastos fixos ali, você tem que dar prioridade para esses gastos fixos. Quais são os gastos fixos hoje de uma pessoa, por exemplo? Conta de água, conta de luz, conta de telefone, ali a sua internet, as contas básicas de casa compra. Então você sempre tem que priorizar isso, tem que anotar tudo, quanto que você tem de gasto mensal, quanto que você recebe, quanto que entra em dinheiro na sua casa, porque se você não tiver esse controle, isso vai prejudicar você no seu planejamento. Muitas pessoas têm tudo para fazer sucesso, mas não fazem porque não se planejam, não conseguem colocar no papel os gastos que têm e a entrada em dinheiro que fica. E muitas empresas também tendem a falir porque misturam, muitas das vezes, gastos pessoais com os gastos da empresa. Isso é extremamente importante. Tanto você como pessoa, como empreendedor, você tem que entender que gastos fixos quanto gastos variáveis, eles têm que ser divididos para você conseguir entender o que você pode fazer. Muitas pessoas esperam a crise chegar para começar a repensar na sua forma de estilo de finanças, na sua forma financeira de viver. E isso é extremamente errado. A gente tem que pensar primeiro como agir para depois agir. Não esperar as coisas acontecer, a crise vir, para a gente repensar os nossos gastos, repensar alguma coisa. E gastos extras, eles devem ser sempre bem pensados para não comprometer os gastos fixos. A prioridade é os gastos fixos. E uma das coisas que deve ser mantida como gasto fixo, você incluir ali naquele fixo, é você se planejar para o futuro. Muitas pessoas esperam do governo para se aposentar. Pessoal, a idade ela é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Então o que você tem que fazer é desde jovem se planejar, prospectar coisas importantes para a sua velhice. Não simplesmente esperar só um salário mínimo ou um teto máximo. Eu aconselho todo jovem, toda pessoa que pode hoje estar fazendo isso, a implantar um planejamento futuro ali, colocar uma renda fixa para poder pensar lá na frente e não ficar esperando uma aposentadoria simplesmente de um salário mínimo ou com um teto máximo para ter uma vida confortável, porque ninguém vai ter. A gente só consegue ter liberdade financeira quando a gente abre mão de coisas que a gente pode esperar para conseguir do que a gente
pensar em adquirir isso agora. Então abra mão de algumas coisas e pense mais no seu futuro, isso também vai te ajudar muito. Então eu vou só revisar para vocês aqui sobre o gasto fantasma, né, e o planejamento para o futuro. Os gastos fantasmas muitas das vezes pegam as pessoas, então sempre tomem cuidado com isso. Qual que é o resumo que eu tenho para dar para vocês sobre isso? Quando for fazer uma compra, quando for comprar um produto, seja ele durável ou seja ele um produto, né, não durável, pense em quais os gastos extras que ele vai ter. Né? Se eu compro um computador, eu tenho que ter internet, eu tenho que pagar muitas das vezes outras manutenções. Se eu tenho um carro, eu tenho IPVA. Então isso tudo a gente tem que pensar antes de conquistar um patrimônio. Então sempre veja os gastos fantasmas antes de fazer qualquer dívida. E não se planeje apenas com uma prestação. E outra coisa, se você ganha 2.000 como o Joãozinho, se planeja com 70% e deixa os outros 30% ali para você conseguir investir na sua vida e ter melhoria, ter uma velhice tranquila, como eu falei aqui, de aposentadoria, de planejamento para quando a gente estiver mais maduro. A gente deve sempre se preocupar com o dia de amanhã, independente de qual seja a situação, a gente tem que se preocupar. Com isso tudo, eu tenho para dizer para vocês o seguinte: a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. E principalmente na vida financeira, o dinheiro, ele tem que ser dominado por você, não você dominado pelo dinheiro. Então não trabalhe para você conquistar o dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Lembre-se sempre, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não sofra mais por dinheiro, e sim seja feliz. Faça do dinheiro uma ferramenta importante na sua vida, não uma forma de preocupação e outras mazelas.